Alguém aqui está cansado? Sim ou não? Por que você está cansado? Não dormiu à tarde, não? Não, eu dormi. Tive o privilégio de ir na casa da minha mãe. Ela fez feijoada. Eu dormi. Agora, tirando esse detalhe, que não sei nem porque eu disse, mas parece que a nossa vida é cada vez mais corrida. Eu abri o noticiário assim, meio por cima, e o que nós temos lá? Campanha eleitoral. Presidente, vice-presidente, quem? Os candidatos, né? Para cá, para lá, debates. Temos os casos de corrupções, né? Lava-jato para cá, para lá, intervenção militar, violência, o aumento da violência, o aumento da imoralidade, né? Em vários setores, né? O número de suicídio, também um aumento do número de suicídio, o aumento do número de abusos, abuso infantil, tem aparecido e cada vez mais. Pessoas morrendo porque querem melhorar o seu corpo. Isso aí foi, né? Na verdade sempre morrer, né? Que agora apareceu, né? Essa notícia é nova. Cada vez mais eletrônicos novos. Você comprou seu celular quando? Quem comprou essa semana? Alguém comprou o celular essa semana? Estão tudo atrasado já. Desatualizado. Nossa, que coisa feia, né? O celular você comprou hoje, na semana que vem você já tem que comprar outro. Porque diz que é um aumento da tecnologia, né? Da modernidade, cada vez mais. Já tem a luz vermelha naquele celular que só tinha a luz azul. Você está perdendo. Seu celular não tem luz vermelha? Pronto, aí. O máximo agora, as TVs, né? Tem aquelas, já tem a TV que conversa com você. Você fala, toda TV fala. Não, estou falando, ela interage. Você pergunta, ela responde, né? Agora aquelas assim, ó. Você vê, né? Pobre não sabe nem falar o trem, né? Aquele negócio assim, não sei quantos D, né? Não sabia que tinha tantos D assim, né? E agora a TV interage. E, eu achei o máximo. Vai ter o tipo de TV que você está num ambiente assistindo o filme, além do barulho e tal, ela vai colocar o cheiro do ambiente. Né? Aqueles filmes assim, mas não vai dar mais, porque o cheiro. Outra notícia que está sempre, o dólar, né? O dólar é o cara mais falado. Se ele sobe muito, todo mundo fala. Se ele cai, todo mundo fala. Dólar, 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 tudo é dólar. E em meio a tudo isso, eu quero lembrar os irmãos que existem contas para pagar. Talvez você está pagando a sua parcela ainda do IPTU, IPVA, escola, seguro do carro, material, prestações que você comprou, aquela TV que fala com você, e agora, né? Tem um cheiro. Então, contas e contas e contas, e é impressionante que o correio entra em greve, mas as contas continuam chegando. Estou achando que elas já têm vida própria, algumas contas. Elas vêm sozinhas ali para a sua caixa de correio, né? E outra coisa, cada vez mais trabalho. Trabalho, trabalho, e na hora que você tem um tempo, você vai fazer o quê? Trabalhar, porque a vida é trabalho. Então, parece-nos que cada vez mais as nossas vidas estão atarefadas. Atarefadas, 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 que não sobra mais tempo para nada. Não sobra tempo para você contemplar. Não sobra tempo para nada. Então, para alguns, até no nosso contexto, a vida está resumida em trabalho, escola, igreja. Igreja, escola, trabalho. Ou alguns trabalho, trabalho, igreja. E aí vai. Entende isso? E o que tem crescido junto com todos esses índices que eu disse, são cada vez mais um número maior de pessoas angustiadas. Pessoas preocupadas.
inquietas. E cada vez mais aumentando esse número de pessoas com problemas. Problemas emocionais. Pessoas que estão tendo tique. Né? Espasmos, né? O cara começa um ombro, começa a conversar com o outro. Tem um pastor nosso que está com problema assim, viu? Mas agora está de férias, já está melhor, né? O olho dele tinha vida própria. Passou, pastor? Você passou? Tá, então bem. Então, cada vez mais, nós vivemos o quê? Estressados. Alguém aqui está estressado? Meu irmão, se você não está, você é um privilegiado. Eu estou quase indo, se você falar que não, eu vou até você agora para descobrir a fórmula. Não, é lógico que é brincadeira, nós vamos apresentar a fórmula. Mas que privilégio você é. Você é quase um ET nesse mundo de pessoas estressadas, irritadas, e não podemos deixar de dizer, cansadas. Como é difícil nós ficarmos talvez 50 minutos escutando. Porque nós ficamos parados e acontece o quê? Dá o sono. Por melhor que seja o pregador, o conteúdo, mas dá sono. Alguém aqui já dormiu na mensagem? Alguém está dormindo nesse momento? Tá bom. Acordaram, né? A Darcy, acorda aí, Darcy. Então, as coisas estão cada vez mais feias. Por quê? Porque estamos confundindo ativismo com qualidade de vida. Agora, deixando essas coisas externas, olhando para dentro do nosso contexto cristão, eclesiástico, evangélico, protestante, como você quiser chamar, cada vez mais estamos trocando o relacionamento com o Senhor pelo ativismo. Por tudo aquilo que nós fazemos, como eu sei que você ama o Senhor? O que você está fazendo? Ah, não estou fazendo nada, então você não tem relacionamento com o Senhor. Talvez estamos trocando isso. Em vez de nos aproximarmos do Senhor, trocamos o fazer, e daí a gente lembra, é para o Senhor. Às vezes. Então, a correria que tem tomado um rótulo, tem tomado um ar de virtude. Se você pergunta para a pessoa, como está seu dia? Não, está tranquilo. Nossa, você é um desocupado. Daí você manda, não, correria. Esse cara é gente boa, esse cara é sério. Por quê? Não está aí, né? Passando o tempo. Então, a correria dos nossos dias se tornou já virtude. E em minha opinião, algumas vezes a correria é a fuga, é o disfarce, é aquela toquinha onde eu entro e me escondo dos problemas, onde eu me escondo daqueles problemas que eu preciso resolver no meu relacionamento com o Senhor. Então eu vivo uma vida onde eu não preciso pensar, logo estou anestesiado e pronto. Para que pensar sobre a vida? Para que pensar sobre o meu futuro? Para que pensar sobre o meu relacionamento com o Senhor? Porque é muito pesado. As incertezas, como nós falamos, esses aumentos de índices de violência, de corrupção, nossa, isso começa a perturbar as contas para pagar. E aí eu percebo que em alguns momentos eu sou preguiçoso, em outros momentos eu sou invejoso, em outros momentos eu sou fofoqueiro. E eu acho que, como que eu faço tudo isso? Vamos fazendo. E eu não preciso parar para pensar nessas coisas. Então, está faltando, às vezes, uma âncora. Uma âncora que nós vamos lançar essa âncora e ela não vai permitir que caiamos, então, nesse globo da morte. Já ouviram falar do que é o globo da morte? Aqueles que têm mais de 40 anos. O camarada entrava com várias motos e ficava... Eu tinha um tio que fazia parte disso.
E aí, eles não podem. Por que eles não podem parar? Porque se parar, o outro bate, né? Então, precisamos de uma âncora, para não cairmos nesse globo da morte. E a pergunta que eu preciso fazer é: o que nós podemos? Qual é a nossa responsabilidade frente a esse quadro, a esse cenário de correria? Será que somos responsáveis em ser a âncora? Será que somos talvez a referência para mostrar que essa correria é loucura, e sendo loucura é tolice, e sendo tolice nos leva para longe de um relacionamento íntimo com o Senhor? O quanto eu devo entender que talvez essa correria desses dias nada mais é do que uma estratégia para não nos aproximarmos de Deus. Então eu convido os irmãos a refletirem no que nós estamos falando agora, não só para a sua vida, olhando os benefícios que você tem, e a ideia de que você vai se aproximar do Senhor, de considerar o Senhor, parar para ouvir o Senhor, mas a ideia de que nós somos diferentes. E se nós somos diferentes, somos referenciais. Apesar de estar toda essa correria, nós podemos então ter a luz, ser o sal, para que as pessoas fujam ou não caiam nessa armadilha do corre ou da correria. Sendo assim, por favor, abram lá em Lucas capítulo 10. Já foi lido o texto, mas eu quero ler novamente com os irmãos. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Acharam? Está escrito assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, mais uma vez estamos considerando a sua verdade, a sua palavra, e estamos, Senhor, implorando a ação do seu Santo Espírito em cada um de nós, para que tudo que for dito aqui traga glória ao Senhor, exalte o seu nome, resplandeça, Senhor, então o seu plano perfeito, e que nós, em frente a essa verdade, nos responsabilizamos com o que estamos ouvindo para tomar as decisões necessárias para te glorificar. Então, Pai, nos capacite no entendimento, na explanação da sua palavra, e que saiamos daqui mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, você que está anotando, se você quer pôr um tema, você coloca assim: Jesus diz que uma atitude aqui é indispensável. Qual é a atitude? Parar e ouvir. Parar e ouvi-lo. Muitas vezes nós não estamos parando e muito menos ouvindo. Já passou alguém, você já viu alguém passando num carro em alta velocidade e ele grita para você bem alto: eu te amo! O que você vai escutar? É mais ou menos isso aí. Eu não sei quem foi, mas obrigado. Foi o Matheus? Obrigado, Matheus. A gente combinou isso antes, né, Matheus? Mas vocês escutaram alguma coisa? Então, é isso que a gente vai escutar. Só um gemido, como foi ali, né? Então, o que acontece? Primeiro, precisamos parar. Parar, não para falar aqui, mas para
ouvir. Precisamos parar para ouvir o Senhor. Eu acredito, pensando na minha personalidade, no meu jeito, se eu encontrasse Jesus hoje, tadinho dele. Porque primeiro, eu acho que eu ia abrir um caderno. Não, não, senhor, não, peraí, me explica. Ele fala, mas você não quer saber? Não, não, peraí. Eu acho que eu não ia deixar o Senhor falar. De tanta coisa que eu queria. Eu acho que isso acontece já nas conversas atuais, né? A pessoa, pastor, preciso de um conselho. Eu falo, então, então, agora eu. Tá bom, então fala. Você levanta a mão, agora é minha vez. Porque nós precisamos de um treinamento para sermos bons ouvintes. E nós não somos bons ouvintes. Nós gostamos de falar. E eu não vou cair na pegadinha daqueles irmãos que dizem que as mulheres falam mais que os homens. Isso é injustiça. Eu acho. Mas, então, pensando nisso, precisamos parar e ouvir. Aqueles que anotam. Marta, então, ela convida Jesus para se hospedar em sua casa. A primeira coisa que a gente precisa entender para compreender o texto. Marta, então, ela é a irmã mais velha, né, de uma família que, então, provavelmente ainda são jovens, dentro disso, jovens adultos, e já se tornam responsáveis pela sua casa, né? E, provavelmente, talvez aqui, Marta e Maria, eles tinham perdido seus pais, né? Não temos relatos, temos relato até do irmão, mas não dos pais. Também é provável que fosse esse episódio tenha acontecido na festa da dedicação, que ela durava 8 dias essa festa. Pensa, às vezes a gente vai fazer um bolinho para as nossas crianças, já dá um maior trabalho, né? Carne louca, né? Você põe lá Guaraná da convenção e todas aquelas coisas, para ficar mais barato, gente, né? E aí tudo aquilo ali já dá um maior trabalho. Agora pense, 8 dias de festas, tem muita coisa que estava envolvida. Tinha comida típica, tinha cerimônias tradicionais que deveriam ser feitas, as lamparinas deveriam estar acesas nas janelas. Ou seja, tinha muito o que fazer. Não era uma festinha simples, era uma época de muito trabalho. E note que eram coisas importantes. Precisavam ser feitas, ser realizadas. Eram coisas importantes. E aí eu penso, quantas coisas são importantes para nós? Temos muitas coisas importantes. Cada vez mais coisas importantes. Você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, não come. Se você não trabalhar, você não tem dinheiro para pagar a luz. Então você tem que trabalhar. Tem um pão do dia a dia. Você tem a sua casa. Você tem que cuidar da sua casa. Tem que fazer a manutenção. Trocou o lustre lá? Então tem que trocar o lustre. Não é isso? Tem que cuidar. Tem que varrer a casa. De vez em quando. Se quem tem jardim, cuidar do jardim. Você tem os filhos. Apesar que os filhos não dão trabalho. Tem a igreja. A nossa igreja não dá tanto trabalho assim. Só perguntar para o Iedo. Não, tem que trabalhar. Tem, talvez, os parentes. Então nós temos o quê? Muito e muito trabalho, que são o quê? Importantes. Não estamos falando de coisas bobas. Nós estamos falando de você perder o seu tempo. Estamos falando de trabalhos, de coisas relevantes, importantes. Então, assim como Marta, nós temos diversas tarefas que são importantes. Mas olha só, isso não serve de desculpa para vivermos na correria. Então qual é a fórmula? Sempre teremos coisas importantes para serem feitas. Sempre.
Enquanto você viver, você terá coisa importante para ser feita. Isso então nunca vai mudar. Então precisamos aprender a lidar com as tarefas que são importantes. Pronto. Segunda consideração, Maria escolhe aqui, se você olhar o versículo 39 e o versículo 42, Maria ela escolhe aproveitar, ouvir o Senhor. Ela, olha só quando eu estou dizendo aqui o termo aproveitar. É um privilégio, ela não deixou passar. Então, Maria, ela toma uma decisão, ela escolhe parar essas coisas importantes para ouvir o Senhor Jesus. Maria provavelmente já tinha ouvido Jesus. Ele já é um homem, Jesus já era um grande mestre ali, as pessoas chamavam ele de rabino. É até interessante isso, que Maria não tinha tanta disponibilidade assim, não tinha tanta oportunidade para ouvir o Senhor Jesus, porque as mulheres eram proibidas de estudar com os rabinos. Agora pense bem, em meio a tantas coisas importantes, quem está na casa? Jesus. E Marta, então, por isso que eu usei o termo, aproveitar. Ela parou e aproveitou o que o Senhor tinha concedido para ela, colocar o seu filho dentro da casa dela. E aí, irmão, só para a gente entender o que eu quero dizer, hoje nós temos uma vida corrida, amanhã nós temos que trabalhar, não é verdade? Mas se Jesus aparecesse agora e dissesse, amanhã eu vou ficar na sua casa, você faltaria no serviço? Senhor Jesus, é o seguinte, amanhã é segunda-feira, você veio num mau dia, dá para voltar no sábado? É isso que você diria para ele? Você diria o que para ele? Então, Senhor Jesus, eu vou sair para trabalhar cedo, eu vou deixar o café pronto. Na hora que eu voltar às 18 horas, pronto, a gente conversa o quanto o senhor quiser. É isso que você diria para ele? Está entendendo a situação de Marta agora? O texto diz que Maria ficou sentada aos seus pés. E aí nós podemos dizer que Maria, provavelmente ela ficou ao lado, ouvindo Jesus, mas numa condição de subalterna, de submissão. O texto, o vocábulo aqui, de voz média, ele está enfatizando a condição do sujeito. Ou seja, em qual posição que ela se colocou, não literal de sentada, mas abaixo. E aí mostra o quê? Ouvindo, ela estava ouvindo na condição do quê? De serviçal. Estou aqui, Senhor. Pronto, fala. Ela entendia que Jesus era o seu Senhor e por isso ela estava ali para escutar as orientações dele. A pergunta que nós precisamos fazer, se na hora que ela está sentada ali, Jesus fala assim, Marta, vai lá acender as lamparinas. Você acha que ela iria? Sim ou não? Sim, porque o mestre mandou. Mas por que ela não foi então? Porque provavelmente o Senhor não estava falando para ela sobre acender as lamparinas. Talvez ele estivesse falando outro conteúdo, que era muito importante, ao ponto de ela não acender as lamparinas, já que nós estamos falando dessas lamparinas. Então, Maria, ela queria saber o que o seu mestre desejava dela, as orientações, e provavelmente ele não estava mandando ela ir lá falar sobre acender as lamparinas. Ela estava ali aproveitando e ela queria saber mais de Jesus, ter mais essa proximidade, Senhor Jesus. Nós estivemos na conferência agora e como é interessante, vamos supor, nós o pastor Tiago passou por isso, você dá as palestras, o que acontece? Termina as palestras e nós precisamos chegar do outro lado ou para tomar um café. Você não consegue chegar sem ser o quê? O que acontece? E ele estava lá, o que as pessoas fazem? E aí você vai andando e as pessoas querem o quê? Elas querem saber mais. Você vai, dá licença? Não, é verdade, procura no Google e você vai falando para elas. Algumas, né? Mas você não consegue, por quê? Porque as pessoas querem sugar. O que você acha que Maria estava querendo aqui? O
reter o máximo possível do que o Senhor tinha para dizer para ela. Maria, então, ela queria saber mais do Senhor. Agora, lembre-se que o texto lá de João, capítulo 12, versículos 1 a 8, diz que Maria, ela derramou perfume nos pés do Senhor Jesus e enxugou com seus cabelos. Não confundam ali com Lucas capítulo 7, da mulher pecadora, tá? É outra, apesar de ser ambos ali Simão, mas é outra mulher e outra cena. Mas olha só, Maria então, ela amava Jesus. Ela queria saber mais do Senhor Jesus. Ela queria estar perto de Jesus. E isso então nos leva a uma grande reflexão. O quanto desejamos estar mais próximos do Senhor Jesus. Vamos parar para pensar um pouco. O quanto realmente nós desejamos estar mais perto do Senhor Jesus. Será que muitas vezes estamos preocupados em viver a nossa religiosidade, mas sem saber o porquê? Por que você está aqui hoje? O que você deseja aqui hoje? O que você pretende fazer com o que você está ouvindo agora do Senhor? Isso nos mostra qual é a nossa intenção. Será que realmente desejamos estar mais perto do Senhor? Ou estamos simplesmente nessa correria, e dentro dessa correria existe uma religiosidade, e dentro dessa religiosidade, ainda que acreditamos estarmos corretos, vivemos e fazemos, e fazemos, e fazemos. E aí eu lembro daquela ilustração dos jovens, onde estava, acho que era a Ilana, e quem era o outro que estava com ela aqui? O Renan. E aí, o senhor toma conta da minha vida, mas ela ia, não saía, e puxava, e brigava. Será que é isso? Você, eu, nós, a cada dia devemos amar mais o Senhor. Mas como que eu consigo amar o Senhor? Primeiro eu tenho que desejar isso. Você deseja isso? Você deseja, então, cada dia estar mais perto do Senhor? Eu não estou falando simplesmente obedecer à palavra do Senhor, ou viver de uma forma que agrada do Senhor. Eu quero saber se nós estamos realmente a fim de estarmos perto do Senhor. Então, pense, se a sua vida não tem esse propósito, se a sua vida não está trabalhando para aproximar você do Senhor, podemos estar vivendo o ativismo. Podemos estar fazendo e fazendo e fazendo. Por quê? Porque tem que fazer. Porque isso é importante. A nossa vida, o tempo que nós temos aqui, ele tem um propósito: nos tornar cada vez mais adoradores do Senhor, mais perto do Senhor. E para isso vivermos para esse Senhor. Só que o vivermos para o Senhor é resultado do quê? De intimidade com esse Senhor. Às vezes eu acho que nós cobramos das pessoas aquilo que ela não pode nos dar. O que ela não pode nos dar? Fazer para o Senhor enquanto ela ama o Senhor. Nós que temos filhos, às vezes criamos os nossos filhos, olha, e ele tem cheirinho de crente, fala como crente, canta como crente, e tem tudo de crente. Cobramos dele de crente, mas lhe falta algo. O quê? Ser do Senhor. E amar viver para o Senhor. Lógico que envolve amadurecimento, a gente entende. Mas temos que tomar cuidado. Por que fazemos o que fazemos? Se não nos leva para mais perto do Senhor, pare de fazer. Terceiro ponto. Marta se angustia e se perturba com as muitas tarefas. Aí os versículos 40 e 41
eles nos dizem assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude, ou seja, fala para ela ir me ajudar ali. E aí o versículo 41, respondeu o Senhor: Marta, Marta. E eu fico imaginando como o Senhor Jesus respondeu para ela, né? Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Ao contrário da irmã, Marta escolhe aqui outra direção. Ela se preocupa em preparar as coisas, tudo que era necessário para a festa. E o que chama, particularmente a mim, o que me chama a atenção é que Marta, ela olha para o Senhor Jesus, e ela não é Pedro, porque Pedro gostava de fazer isso, ela olha para o Senhor Jesus, questiona, e não só questiona o Senhor, como ainda fala para o Senhor o que ele tem que fazer. Atrapalhando. Está funcionando? Está me atrapalhando. Fala para minha irmã parar que você... Tá vendo, tem um monte de coisa para fazer, você fica aí conversando? Está de bate-papo? Entenderam o absurdo que aconteceu aqui? Marta reclama que Maria está sentada, fazendo o quê? Ouvindo Jesus enquanto tem um monte de coisa para fazer. Vocês não entenderam o absurdo? Eu vou deixar mais claro ainda. Eu tenho o meu grande e amado filho, certo? Guilherme. E aí eu chego lá e a casa está cheia de coisa para fazer, as tarefas dele. E de repente, chegou Jesus na minha casa. E o Guilherme está lá sentado, conversando e Jesus ensinando. Fala, cara, esse Guilherme tá doido, né? Olha lá, o quarto para arrumar está conversando com Jesus. Entendeu a ideia? Vocês iam falar o que para mim? Qual conselho vocês me dariam? Pastor, peraí. Ele arruma um quarto depois. Não é isso? Um bom conselho. Talvez alguns seriam mais agressivos. Mas não bastasse eu chegando em casa e Jesus falando com o Guilherme, eu falo: Seu Jesus, você está atrapalhando. Você está vendo que o menino tem um quarto para arrumar, você fica aí conversando com ele? Fala para ele lá arrumar o quarto logo, que ele só quer saber te ouvir mesmo. Não é um absurdo? Olha o que está acontecendo. Marta, indiretamente, ela reclama de que Jesus, vendo a situação, né, e não faz nada para ajudar. Você acha certo isso, Senhor Jesus? Mais ou menos assim, né? E aqui nós percebemos o quê? Nós percebemos que quando a avalanche das atividades, a correria vem sobre as nossas cabeças, parece que nós não raciocinamos muito bem. E eu acho que sim. Eu acho que essa é a verdade. Porque parece que tudo fica no automático, e aí você começa a viver na correria, e você não pensa, você não para escutar Jesus. E aqui, nós percebemos que ela não está raciocinando bem, ou não percebeu bem, e isso aconteceu com o ativismo, que um ativismo leva à ansiedade. O termo coloca aqui como angústia ou preocupação. E lá no versículo 41, que ela está inquieta. Aí o termo ela está conturbada. Ela não está em paz. Pelo contrário, ela está irritada. Ela está talvez desesperada com o tempo. Não vai dar tempo. É assim que ela se encontra. E agora note que é justamente o contrário que é esperado de um cristão. O que é esperado de nós? Paz, mansidão, alegria, amor. Entende? Não é verdade? Justamente ao contrário. Só que o ativismo vai levar-nos a viver como Marta. Então, meu irmão,
Faça uma análise. O que tem tirado a sua paz? O que tem feito de você, o que tem feito de nós, pessoas iradas, pessoas que qualquer coisa explode, pessoas que, sabe, o pavio é curto, agora não tem mais nem pavio, é o botão, você encostou, explode aquele TNT. O que tem feito de você? Talvez isso vai apresentar o que está faltando. O que tem tirado você do sério? Te deixado inquieto? E aí você vai perceber que talvez estejamos colocando aquilo que é importante no lugar daquilo que é indispensável. E sabe o que é indispensável para que a gente tenha essa paz? Relacionamento com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Como é possível? Amando o Senhor. Desejando cada vez mais esse Senhor. Agora, veja o que Jesus ele vai dizer para Marta. Apenas uma coisa é necessária. Jesus ele olha para Marta, e eu fico imaginando, eu gosto de fazer esse exercício mental, ele olha para Marta, e talvez aqui gentilmente, ele mostra, ele apresenta o problema. E qual era o problema então? Você está preocupada e irritada com muitas coisas. E o problema é então, seu foco está equivocado. O seu planejamento de vida está equivocado. Você não precisa de tudo isso. Você não precisa ser boba e viver dessa forma. Você precisa se libertar disso. Só que é impressionante que se nós não nos atentarmos para isso, nós vamos sendo envenenados e levados a isso. Eu estou sem o celular aqui, mas eu ia mostrar algo interessante. O celular é uma bênção hoje. Antigamente, eu tinha aquele celular que você precisava apertar assim, e eu lembro que o pastor Wagner se incomodava com o meu celular, ao ponto de um dia ele me dá um celular. E o meu celular, qual é a função do celular? Você falar com a pessoa. Não, se você pensa isso, desculpe, mas você não é desse mundo mais. O celular hoje, você tem WhatsApp, você vê e-mail, Skype, você paga o banco, você agora tem até compra, né? Comprei um negócio da China, chegou pelo celular, né? Eu fiz para testar e chegou mesmo, né? Então, o celular, e ele vai, e sabe qual é o grande perigo de tudo isso aí? Eu estou gostando. Eu estou gostando, eu estou pregando com tablet. Tá certo que meu esboço em papel está aqui, né? Ó. Porque teve uma mensagem que acabou, depois daquele dia tem um plano B. Mas eu estou gostando. E aos poucos isso vai me tomando e vai me tomando. Quem aqui já não perdeu tempo no Facebook? Quem falou? Eu? Então, isso é uma bênção, cara. Por quê? Você fala assim, vou ver quem curtiu o meu negócio, né? 15 minutos depois. 30 minutos depois. 40 minutos depois, você troca a mão, né? Aquilo vai te... Eu não sei o que acontece. E aí se toca, acende a luzinha vermelha que chegou o e-mail. Acendeu a luzinha verde, chegou mensagem do WhatsApp. A luzinha azul, sei lá, e as luzinhas. Como eu sou daltônico, não tem problema. Acendeu a luz, eu já vou olhar, não importa. Mas entende o que eu quero dizer? Estão pegando a ideia? As pessoas se matam a cada dia pelo simples fato agora de ter. Se eu não tiver um celular, eu não sou gente. Hoje não precisa mais saber caminho nenhum, você só precisa de um celular, porque o celular tem ali o GPS.
Pessoas erram no GPS ainda. Mas só precisa ter o GPS e o endereço correto, né? Já ajuda. Então pense nisso. As pessoas estão se matando para ter. E cada vez mais peso, cada vez mais ter, cada vez mais trabalhar. E tudo isso vai pesando, e você tem que fazer, e agora, e aí chega as contas, e vai acumulando, e vai, e Jesus fala assim, apenas uma coisa necessária. E Maria escolheu a coisa certa. O que ela escolheu? Dar ouvidos ao Senhor. Dar ouvidos ao Senhor. Note que algo que está dizendo aqui é algo que vem do coração. Porque talvez você está me escutando agora e respeitosamente, até atento. Mas a pergunta é, você está escutando com o coração? Não, pastor, você escuta com o ouvido. Não, eu entendi, eu sei disso. Mas você está entendendo? Você está escutando com o coração? Aqui é a diferença. É desejar estar com o Senhor. É desejar, vocês têm que estar ouvindo agora, falando, eu vou escutar isso, isso vai me aproximar do Senhor, eu vou ter um relacionamento com o Senhor. É desejar, então, escutar o Senhor e ver o que Ele quer para a minha vida. É amar a Jesus mais que qualquer coisa. E não importa se é trabalho, não importa se é escola, nada é mais importante que o Senhor. E aí eu fico pensando, que nós temos mais desejado, sim. O que é? Categoria de desejos. Qual que vem primeiro? Eu acho que a que ganha é ser feliz. Eu ainda acho que essa está em primeiro lugar. Depois, saúde. Fala, não, você já errou. Primeiro é dinheiro. Né? Sustento. Tudo isso é importante, eu sei. Mas para você ter uma vida, mesmo com essas coisas, uma coisa é fundamental: relacionamento com o Senhor. E isso só é possível quando você para e ouve o Senhor. Se não parar para ouvir, não adianta. Talvez você vai fazer, porque você realmente deseja o Senhor, você quer o Senhor, mas não da forma que estamos falando. E aí você vai cair num ativismo eclesiástico. Então, o que realmente é importante para nós? Várias coisas importantes, mas o que dessas categorias importantes, o que é mais importante para nós, o que eu vou chamar agora de indispensável, o que é? Amar o Senhor. Desejar estar mais perto do Senhor. Nós só podemos crescer no Senhor quando temos esse desejo de crescer no Senhor, de amar o Senhor. E eu termino essa mensagem perguntando, uma forma bem simples de terminar a mensagem, fazendo uma simples pergunta: o que realmente é indispensável na sua vida hoje? Vou repetir e nós vamos orar. O que, você tem que fazer essa análise, você tem que pensar, o que realmente é indispensável para você hoje. Vamos orar.